galerinha guerreira! Bem-vindos aqui à nossa série da tela para caneta, onde nós estamos nos propondo a discutir filmes e séries, encontrando repertório para a sua redação. Obrigado pelos likes, pelos comentários, pelas sugestões. E uma pergunta que foi feita lá é a seguinte: professor, eu posso usar filme de herói como repertório para minha redação? Não vai ter algum tipo de preconceito por parte da banca? Claro que não, gente. Claro que você pode usar. O importante não é a fonte, desde que ela seja idônea, obviamente, né? Que não seja uma fake news. O importante é como você usa as informações dessa fonte. Como que você trabalha isso dentro da sua redação. E para que você possa entender melhor, essa semana nós vamos trazer exatamente um clássico dos filmes de herói, Batman, o Cavaleiro das Trevas. O professor Vitor vai mostrar para você como que você pode usar este filme, as informações desse filme, como repertório na sua redação. Vai lá, Vitor! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje a gente vai dar sequência àquela série de vídeos falando sobre como utilizar um repertório cultural que envolva filmes, séries e livros na redação do vestibular, ok? E hoje vamos com Batman, Cavaleiro das Trevas. Pessoal, o ano é 2008 e um diretor já famoso naquela época, mas talvez não tão famoso quanto hoje em dia, o Christopher Nolan, talvez um dos diretores aí mais impactantes da atualidade, ele publicou então o segundo filme de uma trilogia que se garantiu como uma das mais clássicas falando em filmes de heróis, em filmes principalmente do Batman, né? Que é a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Coloquei aqui embaixo para vocês uma referência de obras relacionadas ao filme do dia de hoje, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Então não se confundam. Primeira coisa, existe o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o segundo filme de uma trilogia baseada nos quadrinhos, chamada também Batman Cavaleiro das Trevas. Quadrinhos esses produzidos por Frank Miller e publicados em 1986, ok? Trouxe esse filme específico porque ele fez muito sucesso e ele traz muitas relações interessantes para a gente utilizar, pensar, trazendo uma abordagem bem legal para a sua redação, tudo bem? Lembrando aí que é um filme de origem norte-americana, mas também com uma produção no Reino Unido e que tem dentro do seu elenco grandes nomes como o Christian Bale, o Heath Ledger, o Aaron Eckhart e o Morgan Freeman. Heath Ledger, que depois de interpretar o personagem conhecido como Coringa, esse ator Heath Ledger faleceu, mas acabou ganhando um Oscar póstumo por essa obra. A atuação dele dentro desse filme é uma das mais icônicas da história do cinema. Então, esse já é um motivo para, além do vestibular, você curtir essa grande obra, tá? Mas então vamos lá, do que se trata Batman, Cavaleiro das Trevas? O longa-metragem começa cerca de um ano depois do primeiro filme, que é o Batman Begins, não é? Nesse momento da obra, a gente tem um cenário em que o personagem Batman, junto com o tenente Jim Gordon, interpretado pelo Gary Oldman, ele está conseguindo finalmente livrar a cidade de Gotham de todos os seus problemas sociais, econômicos, principalmente ligados à questão da violência e da criminalidade, não é? Além do Batman e do tenente Jim Gordon, um novo nome chega à cidade e torna todo esse caldo mais efervescente ainda. É a figura do promotor público Harvey Dent, interpretado pelo Aaron Eckhart. Esses três personagens atuando juntos conseguem promover uma mobilização tão grande contra os criminosos que esses se veem desesperados. E então, uma nova ofensiva começa a surgir contra o Batman e é aí que a história começa a ficar interessante. Vai surgir um quarto nome, uma quarta figura que será o elemento central responsável por todas as atividades que ocorrerão dali para frente. Esse Coringa icônico, representado pelo Heath Ledger, demonstra-se uma personalidade totalmente doentia, anarquista e que quer promover apenas o caos, não é?
Muitos vilões do cinema, eles agem por conta de por uma determinada moral ou por um determinado objetivo. A gente tem aqui na figura desse Coringa alguém que está inspirado única e somente pela vontade de promover o caos. E é por isso que ele é tão perigoso e assustador. Então, se você não viu a obra, eu quero parar por aqui. Quero que você procure em lugares onde possa ver, né? Eu sei que no Netflix esse filme está disponível. Para quem tem o Globoplay, também é possível acessar por lá o Batman Cavaleiro das Trevas. A questão importante agora é pensar: como será que eu posso utilizar essa referência do Batman Cavaleiro das Trevas no meu vestibular? Como se trata de um filme muito profundo, com muitas ideias a serem debatidas, eu quis focar em uma delas para você refletir. É claro que isso não exclui a possibilidade de utilizá-la de outras maneiras, mas eu quero pensar sobre uma passagem específica do filme. Ao longo da obra, é interessante notar que cria-se um dilema ético que pode ser explorado em muitas ocasiões, principalmente porque a tecnologia é ultimamente um assunto recorrente nos vestibulares. Em um determinado ponto do filme, o personagem Batman e o personagem conhecido como Lucius, um engenheiro que trabalha nas empresas Wayne, se veem dentro de um impasse ético. Enquanto Bruce Wayne deseja utilizar um sonar produzido por Lucius Fox como um gerador receptor de alta frequência para mapear todos os sinais celulares da cidade e com isso tentar encontrar o Coringa, o criador dessa tecnologia, o próprio Lucius, entende que isso não é algo muito ético de se realizar. Segundo Lucius, espionar 30 milhões de pessoas não faz parte das suas funções. O personagem decide por ajudar o plano de Batman, mas decide que depois daquele ponto ele não mais seria funcionário da empresa, né? Então, essa é uma questão muito interessante de ser debatida, que é uma questão que envolve a perspectiva do utilitarismo. Até que ponto eu posso transgredir barreiras éticas ou não para que determinado procedimento seja útil, seja favorável a meus desejos, às minhas satisfações e assim por diante. No Enem de 2018, um tema muito parecido com isso foi acessado aí pela banca, né? No caso, a proposta de redação do Enem 2018 era: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em cima dessa perspectiva, a banca identificou a expectativa de que o candidato falasse sobre o grau de liberdade real que haveria na internet, considerando que algoritmos fazem com que as suas escolhas sejam um tanto quanto limitadas. Gostaria também que o candidato refletisse sobre o grau de utilitarismo que envolve o uso das redes sociais nos dias atuais e, enfim, definisse até que ponto a nossa privacidade está segura no ambiente virtual. Tudo bem? Assim como nesse tema, o filme do Batman traz uma discussão sobre quais são os limites da minha privacidade em relação ao uso da tecnologia. Até que ponto eu posso utilizar a tecnologia de maneira que ela me sirva, mas que ela transgrida alguns direitos que eu ou outras pessoas temos. Isso em relação à nossa privacidade, ao nosso comportamento como consumidor e assim por diante. Portanto, Batman Cavaleiro das Trevas poderia se configurar como um exemplo argumentativo capaz de instaurar no texto um diálogo acerca dos pontos levantados previamente. Como eu disse, turma, esse filme rende muita coisa. Então, diga aí pra mim, quais são outras ideias que você tem a respeito desse filme? O que mais você gostaria de que fosse comentado acerca dessa película, tá? E é claro, dê a sua sugestão sobre quais outros filmes você gostaria de ver analisados aqui. Beleza? A gente segue conversando. Um abraço e até mais!